falar nessa noite sobre esse tema, o Deus do impossível, aprendendo a depender totalmente do Senhor. E nós entendemos que essa palavra, ela tem um teor profético para nós nessa noite. Eu espero que você esteja em oração, que você possa estar clamando aí juntamente comigo, para que o Espírito Santo de Deus se mova nesse lugar. Amém, amados? Que Deus possa te dar graça e você, então, seja edificado através dessa palavra nessa noite. Amém? O texto aí de Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 6 a 9. Diz assim a palavra: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Amém? Você pode curvar a tua cabeça por um instante, fechar os teus olhos, fazer a tua oração. É importantíssimo que você ore nesse momento, pedindo a Deus que fale ao teu coração nessa noite. Declare que o teu coração é terra fértil. Fala para o Senhor: Senhor, lança sementes no meu coração nessa noite. Eu quero que elas frutifiquem a 70 e a 100 por um. Que o Senhor encontre em mim um servo disposto a obedecer a tua palavra, colocar em prática a tua palavra. Pai, nós queremos orar nesse momento, pedindo primeiramente ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos ajude nessa noite na compreensão daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós queremos dar liberdade ao Senhor, ao teu Espírito, para ministrar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos te agradecer por este encontro, por esta celebração, por essa reunião, ó Deus, da tua família, dos teus filhos, porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui. Por isso, em nome de Jesus, age de maneira poderosa e sobrenatural neste lugar. Que seja a voz do Senhor, ó Deus, a falar ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bênção. Amados, esse texto, ele faz menção ao início da reconstrução do templo, lá em Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Zorobabel, esse que é citado aqui na profecia de Zacarias, ele tinha uma tarefa gigante pela frente, porque os babilônios haviam destruído Jerusalém e o templo do Senhor 70 anos antes. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela segunda vez, ele acabou então de queimar e destruir o templo. E agora o Zorobabel, ele era o responsável pelo grupo que havia voltado a Jerusalém para reconstruir o templo. É interessante que as condições eram muito desfavoráveis. Zorobabel, ele ia ter um trabalho muito duro pela frente. Por quê? Porque diferente de Salomão, que foi aquele que construiu o templo, e Salomão tinha então as melhores condições para isso. Tinha recurso financeiro, tinha mão de obra qualificada, o povo estava motivado, ou seja, havia recursos quase que ilimitados. Havia uma motivação muito grande, porque eles iam construir o templo. Já com Zorobabel era muito diferente. Zorobabel estava enfrentando forte oposição. Contava com um grupo desanimado de trabalhadores, a sua equipe não estava animada para fazer essa obra, eles estavam desanimados. Não tinha também recurso, eles tinham recursos muito limitados, então o desafio era muito grande. Nesse sentido, amados, somente uma ação divina, sobrenatural, poderia transformar esse cenário. Então, o Zorobabel entendeu que ele teria que trabalhar duro, muito duro, mas o êxito da missão dependeria do poder do Espírito de Deus. É assim, amados, quando nós estamos diante de algumas situações que nós podemos chamar de missão impossível. Não é o filme Missão Impossível, não. Mas eu tenho certeza que você já esteve diante de algumas missões impossíveis. Talvez você esteja passando nesse exato momento
por uma situação muito complicada na sua vida. E você está olhando para o cenário, está olhando para as condições, está dizendo, Deus, é impossível. Mas, amados, são essas situações que nos levam a depender totalmente de Deus. Quantos aqui dependem de Deus? Deixa eu conhecer você, vamos ver. Olha que igreja abençoada. E totalmente? Rapaz, vocês estão corajosos. Vocês estão corajosos. Que bênção, que igreja que tem fé. Porque o totalmente, ele vai um pouco além dessa dependência do dia a dia. O totalmente é aquela situação onde você não vê saída, onde você não vê sinais, não tem esperança. A situação ela é complicada demais. E eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes o meu ímpeto fala mais forte. E eu tento às vezes começar a resolver do meu jeito. Eu não sei se você é assim, mas normalmente, quando o problema vem num primeiro momento, a gente olha para o nosso recurso. Quer ver uma coisa? Te dá uma dor de cabeça forte. O que você pensa primeiro? Não, seja sincero, fala comigo, somos tudo crente aqui. Você já dobra o joelho no chão e fala, Deus, essa enxaqueca, ela vai sair com a Neusaldina. Ei, Toninho, como é que vende Neusaldina, hein, Toninho? Né? Fala sério. Vem aquela situação, a gente olha e fala assim, o que tem aí na caixinha de remédio? Não é? É interessante isso, amados. A gente já pensa aí para a emergência. Hoje de manhã tivemos um testemunho aqui de um membro da nossa equipe. Não vou falar o nome dele para não constranger, mas ele disse que teve um livramento de Deus numa situação difícil, porque começou a sentir muitas dores no trabalho. E a primeira coisa que pensou, vou para o médico. Não, mas eu tenho ido muito ao médico. Eu acho que eu vou orar. E não é que funcionou, irmão? Aleluia. Começou a orar, a dor foi embora. Mas o que vem à nossa mente num primeiro momento, principalmente para aqueles que têm um bom convênio, vou marcar uma consulta, vou na emergência. Então a gente precisa de começar a trabalhar isso no nosso íntimo, amém, amados? Talvez algumas pessoas que estão conosco nessa noite estão realmente diante de uma situação muito complicada. Eu falo com você a partir da minha vida. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil. Temos uma montanha à nossa frente, uma muralha à nossa frente. E nós precisamos realmente de orar para que essa montanha se torne, como diz aqui a profecia de Zacarias, uma planície. E a gente possa continuar avançando. Amém, amados? Então eu não sei como está o teu coração. O que eu sei, querido, é que nós servimos o Deus das causas impossíveis. Você pode dar uma glória a Deus? Nós servimos o Deus das causas impossíveis. Com Ele tudo é possível. Se você tem o Senhor amado, você tem tudo que você precisa. E é assim que nós temos que entender. Ou seja, essa verdade, ela tem que habitar o nosso espírito. Tem que ser muito mais do que uma informação, do que uma frase de efeito, uma frase bonita. Isso tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Que nós sejamos despertados para essa realidade nessa noite, em nome de Jesus, e possamos caminhar no sobrenatural de Deus. O nosso Deus, Ele é vivo e verdadeiro. Ele luta as nossas batalhas. Altíssimo é o nome dEle. Você pode glorificá-lo? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma causa. Então nós temos que confiar que o Senhor está conosco. Não importa qual é o momento que você esteja vivendo. Tem uma pergunta: por que é que nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus? Por que é que a gente precisa? Primeiro, amados, porque eu entendo que nós somos muito inconstantes. E nós vamos precisar aprender a depender totalmente de Deus todos os dias, durante toda a nossa jornada. Se você parar para pensar, quantas vezes Deus já fez milagres na sua vida, já veio com uma intervenção, já agiu de uma maneira poderosa na sua vida, você consegue se lembrar? Mas basta acontecer um problema diferente que a gente fica aflito, temeroso, preocupado.
Será que Deus vai agir de novo? Será que vai acontecer novamente? Será que a gente... Porque nós somos inconstantes. Porque nós temos essa dificuldade de caminhar em total dependência. Então, que você possa entender isso nessa noite, em nome de Jesus. Segundo, porque na maioria das vezes, nós somos tentados a ir e resolver na força do nosso braço. Principalmente quem é impetuoso. As pessoas impetuosas, e eu sou assim, sou muito impetuoso. Então, às vezes, surge alguma situação, eu já logo penso numa saída. Como é que vou resolver? Como é que nós vamos conseguir driblar aquela situação? E, amados, isso acontece em maior ou menor grau com todos nós. A gente, infelizmente, olha mais para a nossa força, para a nossa capacidade, para o nosso recurso, para as nossas habilidades, do que propriamente para o Senhor. Então, nessa noite, eu queria pensar com você, a partir desse texto de Zacarias, em pelo menos 3 motivos pelos quais nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. Nós precisamos de realinhar a nossa visão, também abandonar a autossuficiência e crer que aquele que prometeu é poderoso e fiel para cumprir. Então, a primeira coisa, realinhar nossa visão. Quando nós estamos diante de um grande desafio, é comum nós ficarmos desorientados. Sabe aquela coisa da trombada? Às vezes chega aquela notícia inesperada. Você pai, você mãe, às vezes recebe uma notícia sobre uma situação do seu filho. Como é que fica o teu coração? A paz reina, tudo tranquilo. Vem uma notícia, por exemplo, que na família surgiu uma enfermidade complicada. Todo mundo fica tranquilo? Não, é natural que não. A gente fica meio que sem saber o que fazer. E o texto diz para nós, no verso 1 e na parte A do verso 2, depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou, o que você está vendo? Eu pergunto para você nessa noite, diante do problema, diante da situação, o que normalmente você costuma ver? Nós temos um inimigo, queridos, que é extremamente sagaz. E Satanás, ele é especialista em tentar fazer com que a gente não olhe para aquele que pode nos socorrer, que é o Deus Altíssimo. Ele tenta agir de algumas formas, e eu penso que ele tem pelo menos 3 estratégias para desviar o nosso foco. Primeira estratégia é você focar no problema. Não é assim que acontece? Quando vem um problema nas nossas vidas, a gente olha para Deus ou fica olhando para o problema? Olhando para o problema. O problema está lá. E aí você fica com o foco no problema. E esquecemos de depender de Deus, de buscar o Senhor. Também existe uma outra situação que às vezes a gente passa a focar em nós mesmos, ou seja, nos nossos recursos próprios. Como é que eu consigo resolver esse negócio? O que é que eu tenho para oferecer? Como é que eu posso sair dessa? Sabe aquelas sinuca de bico? Já ouviu essa expressão? O pessoal que joga sinuca sabe. Sinuca de bico, não tem saída. Só uma jogada, uma tacada de mestre. E aí então, você olha para aquela situação e fala, como é que eu posso resolver? E a terceira coisa, ou estratégia do inimigo, é você focar nas circunstâncias. Ou seja, naquilo que é desfavorável. Quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo um momento no Brasil, ainda um momento de crise, no que diz respeito à economia do nosso país. Então nós temos uma gama de pessoas que ainda estão desempregadas. E aí, às vezes, essa pessoa desempregada pode estar aqui nessa noite. Às vezes é um filho de Deus, um servo do Senhor, não sei. E às vezes, ao invés de nós, juntos, clamarmos a Deus para que o Senhor abra uma porta de emprego para essa pessoa, ou ela mesma se colocar diante de Deus e saber que é Deus quem abre portas e é Deus quem? O que a Bíblia diz? É Deus quem abre e é Deus quem fecha. A pessoa fala assim, não, vamos ver se a economia melhora. Vamos ver se o governo faz alguma coisa. Amados, é natural que as pessoas tenham esse tipo de entendimento. Mas eu e você precisamos entender que nós servimos um Deus que é vivo e verdadeiro. E Ele pode abrir a porta para você hoje.
Ele pode trazer esperança ao teu coração nessa noite. Então nós precisamos entender que é assim que funciona com Deus. Então está na hora de nós olharmos para aquele que é o nosso inimigo e repreendermos ele, pararmos de darmos ouvido a Satanás, pararmos de prestar atenção naquilo que ele coloca diante de nós, sabe? Deixe de focar no problema. A profecia diz, ó montanha majestosa, porque o povo estava olhando para a circunstância nessa ocasião aqui. Eles olhavam para os entulhos, para os montes que restaram da cidade destruída, e eles não viam saída, não tinham esperança. Então eles estavam com foco no problema. Qual é a saída? A saída está em olhar para o alto, amém, amados? Está em olhar para Deus. Nós acabamos de cantar esse Salmo 121 agora há pouco. O Salmo diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É o salmista perguntando. Ele estava olhando para os montes, estava olhando para o céu, estava olhando para Deus. E estava perguntando de onde vai vir o socorro. Aí ele diz para a alma dele, o meu socorro vem do Senhor. E não é qualquer Senhor, é aquele que fez os céus e fez a terra, o Senhor do universo. Não há impossíveis para ele. Então, quando você estiver diante de uma situação complicada, o seu recurso é limitado, você se vê realmente sem condições de agir, você está atordoado, lembre-se, tem uma saída, amém, queridos? Olhe para o alto, olhe para Deus, busque socorro nele e declare, o meu socorro vem do Senhor. O pastor Lécio acabou de falar aqui agora no momento da oferta, que o nosso Deus é um Pai. Ixi, Lécio, só que você estava sem microfone. Eu acho, deixa eu tentar de novo. Nosso Pai é um Pai? É, bondoso, provedor, cuida de nós, zela pela nossa vida. Esse é o Deus que vem em nosso socorro. Você tem um Pai, amado. Você não é órfão. Você não é bastardo. Você é filho do Deus vivo. Então busque nele. Dependa dele. Fala para ele, papai, tem misericórdia de mim. Eu não consigo. Eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor me socorra. Amém, queridos? Então a saída está em olhar para o alto. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é abandonar a autossuficiência. O que significa isso? Reconhecer que é Deus quem nos concede a força e a sabedoria que precisamos para vencer nossas batalhas. Esse é o primeiro passo que eu e você temos que dar rumo à nossa vitória. Amém, queridos? Zacarias vai dizer no versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. O Senhor estava dizendo para aquele líder, Zorobabel era aquele que estava encarregado de liderar a reconstrução do templo. E aí o Senhor diz para ele, Zorobabel, não vai ser por força, ou seja, não vai ser pelo teu recurso, não vai ser na força, também não vai ser na violência, não vai precisar ter uma guerra para haver essa reconstrução, vai ser no poder do meu Espírito. Amados, é no poder do Espírito do Senhor dos Exércitos. Nós temos que entender isso. Nós sabemos que muitos são os relatos bíblicos de homens e mulheres que reconheceram a sua incapacidade diante dos desafios, situações assustadoras. Lembra quando Deus falou com Moisés? Chama Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés fala, você está de brincadeira, Senhor. Como é que eu vou chegar lá no faraó e vou falar assim para ele, liberta o meu povo, em nome de quem que eu vou? Aí o Senhor diz assim para ele, olha, fala que o eu sou te enviou, e eu vou ser contigo. O Senhor é conosco, amados. O Senhor é conosco. A gente vai pensar em Josué, quando ele sucede Moisés, que desafio liderar aquele povo. E ele estava desencorajado, estava temeroso. O Senhor dizia para ele, coragem, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, você vai vencer. Olha para Gideão, Gideão está lá, malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, mas ele estava naquele lugar porque era onde ele conseguia se esconder. Ele estava numa posição meio que estratégica,
Se o inimigo viesse, ele tinha como sair, como fugir. E aí o Senhor vem e fala para ele, envia o anjo fala para ele: e aí, homem valente? Eu penso que o Gideão ficou olhando quem que era o homem valente, porque ele mesmo estava desencorajado, estava aflito, com medo e preocupado. Mas o Senhor usa a vida de Gideão com apenas 300 homens para libertar o seu povo. Sabe, queridos, é assim. A gente tem que perceber que a nossa força vem do Senhor. Queria ler para você, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, se você quiser anotar, conferir em casa. Fala sobre o rei Josafá. E é interessante que Josafá, ele reconhece que a força dele vem de Deus. Ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Ele estava orando a Deus porque os exércitos inimigos haviam feito uma aliança. 3 exércitos inimigos fizeram uma aliança para atacar o povo de Deus. E Josafá então fica desesperado. E ele ora ao Senhor. Aí ele reconhece, ele fala assim: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas ele termina a oração dizendo: mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém, amados? Sabe, quando a gente reconhece a nossa incapacidade, diante do problema, diante daquela circunstância, Deus vem em nosso favor, porque a palavra diz que Deus faz o que com o humilde? Exalta o humilde. Mas Deus resiste o soberbo. Aquela pessoa que bate no peito: eu consigo, deixa comigo, eu resolvo, eu faço. Sabe, querido, nós precisamos de baixar a guarda, amém? Precisamos de reconhecer a nossa incapacidade e pedir a Deus que venha ao nosso encontro. A saída nesse sentido está em deixar de confiar em nossa capacidade e habilidades. Elas são importantes, mas são insuficientes. Sabe, capacidade é extraordinária, talento, habilidade, recurso, tudo isso é muito bom. Você melhorar na sua vida, você crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, isso tudo é importante, querido. Mas saiba que tudo isso junto, em alguns momentos, vai ser insuficiente para livrar você. Então, o nosso livramento vem do Senhor. Eu fico pensando quantas vezes a gente tem deixado de confiar em Deus e tem tentado resolver as coisas do nosso jeito. Quantas vezes isso tem acontecido? Você já parou para pensar? Às vezes, numa semana, surge uma situação, surge um evento, você já sai logo resolvendo. Não oramos, não buscamos conselho, saímos tomando decisões e depois a gente vai, a hora que a coisa embaraça, né? Aí a gente vai falar com Deus. Quando deveria ser o inverso. Primeiro buscamos o Senhor, depois agimos. Amém, igreja? Está entendendo? Esse é o processo. Por quê? Porque nós estamos num processo de regeneração. Nós estamos sendo santificados todos os dias. O Senhor está nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém? Você está nesse caminho? Glória a Deus. Então, quando nós dizemos que vamos fazer do nosso jeito, declaramos que não precisamos de Deus, a gente atrasa o processo. E aí Deus vai permitir alguma situação para ensinar você a buscá-lo em primeiro lugar, a depender dele, ser humilde e esperar no Senhor. Amém, queridos? Terceira coisa, crer que aquele que prometeu é poderoso e fiel para cumprir. Deus prometeu a Zorobabel que ele começaria e terminaria a construção do templo. Deus prometeu isso para ele. Eu fico imaginando quando a profecia veio para Zorobabel, ele olhou as circunstâncias, olhou as condições, precisava realmente ter muita fé para crer que o templo seria totalmente reconstruído. O texto diz no verso 9: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Sabe por que Deus permite isso, querido? Porque a glória tem que ser dele. A glória não é minha. Todas as conquistas na minha vida, a glória é do Senhor. Porque se você conquistou com a sua habilidade, com a sua força, com o seu talento, com o seu recurso, você pode dizer que foi Deus que te deu? Que foi Deus quem agiu? Não pode. Então nós temos que crer nisso, querido. Crer que é o Senhor quem vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. Zorobabel começou a construção do templo desacreditado,
sem recurso, sem apoio. Olha o verso 10. E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Ou seja, quando Zorobabel se dispôs a reconstruir o templo, com certeza, muitos desacreditaram. Com certeza, muitos riram, porque não tinha recurso, não tinha como fazer aquela obra acontecer. Mas a palavra veio e disse: olha, aqueles que não deram valor a um começo tão humilde. Amado, não despreze um começo humilde. Jamais faça isso. Valorize as pequenas coisas. Olhe e olhe profeticamente, crendo que Deus vai fazer algo extraordinário, sobrenatural, excelente, muito maior do que é a sua capacidade. A saída nesse sentido está em confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o nosso milagre. Quantos creem nisso? Deus está nos bastidores, preparando o nosso milagre. Sabe, queridos, embora Zorobabel não soubesse, Deus usaria seus opositores para abençoá-lo. Depois você faz a lição de casa, anote aí. Esdras capítulo 5 e capítulo 6. Leia esses 2 capítulos e você vai perceber o contexto dessa história de uma forma mais detalhada. E eu vou ler uma parte para você, para que você entenda como é que Deus trabalha nos bastidores para abençoar os seus filhos. Por isso que o texto diz: não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito. Esdras capítulo 6, de 1 a 10, é o texto completo. Nós vamos ler partes desse texto, porque a gente não tem tempo para ler tudo. Mas o texto diz assim no verso 4: o custo será pago pela tesouraria do rei. Que custo é esse? Os opositores de Zorobabel, os inimigos que estavam naquela região, vigiando o povo de Deus, quando viram que eles começaram a reconstruir o templo, foram até eles perguntar: quem autorizou vocês a fazer essa obra? Mais ou menos como fiscal de obra, para tentar embargar a obra. Quem é que autorizou essa reconstrução? E aí os filhos de Deus disseram assim: olha, tem um decreto do rei Ciro. Esse decreto do rei Ciro disse que nós iríamos reconstruir o templo, nós estamos então reconstruindo. Aí esses homens resolveram escrever uma carta para o rei Dario, para fazer uma denúncia: rei Dario, esse povo que está aqui em Jerusalém, eles estão reconstruindo o templo. E olha, rei, a obra já está avançada. Eles disseram que tem um decreto aí, dizendo que Ciro autorizou a reconstrução. E aí eles dizem assim para o rei: se o senhor quiser olhar se existe mesmo esse decreto, o senhor vai fazer bem. E não é que o rei foi olhar o decreto, e não é que ele encontrou o decreto do rei Ciro. E é essa a parte que nós vamos ler aqui. Primeira coisa que o decreto do rei Ciro dizia: o custo será pago pela tesouraria do rei, o custo da obra. O Zorobabel não estava sem recurso, não tinha como fazer a obra, estava lá tentando na força do braço, tentando resolver do seu jeito, mas já havia um decreto da parte de Deus, amado. Deus estava trabalhando nos bastidores, usando os opositores para irem lá despertar Dario, para que ele liberasse o quê? A verba, o orçamento para a obra continuar. Deus é maravilhoso, queridos, Deus é extraordinário. E aí o texto continua dizendo: e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Ou seja, nós vamos pagar a obra e tudo aquilo que foi tirado do templo será devolvido. Restituição. Glória a Deus. E aí o texto continua: mantenham-se afastados de lá. O rei falou para eles: olha, vocês que estão aí se opondo àquela obra, mantenham-se afastados de lá e não interfiram na obra. Foi um mandato do rei. Eles agora iam ter que ficar assistindo de camarote a bênção acontecer lá no meio da arraial. O inimigo batendo palma para o milagre que estava acontecendo em Jerusalém, amados. E o texto tem mais para nós, porque o rei Dario, ele não foi usado somente para ler o decreto do rei Ciro, ele também deu um decreto, ou seja, a bênção aumentou. Olha o que diz o texto: além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens
serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. O rei ampliou o decreto. Glória a Deus, amado. Deus agindo nos bastidores. E o texto continua. Do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Deus agindo, Deus fazendo algo extraordinário. Aí o rei fala assim: e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta. Você pode dar uma glória a Deus? Era só o sacerdote falar: estou precisando de carneiro, estou precisando de boi, estou precisando de azeite. E os caras tinham que entregar. Olha o delivery acontecendo aí. O sacerdote pedia, os caras tinham que correr para entregar. Amados, Deus é extraordinário. E eu vejo Deus agindo na vida desse rei Dario. Olha o verso 10. A consciência desse homem, que às vezes eu e você não temos, amado. Olha a consciência dele. Para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. O que foi que o rei pediu? Um rei que não era judeu, pelo contrário, era inimigo do povo de Deus, mas ele se compadece e entende que havia um Deus lá em Jerusalém, o Deus dos céus, que era um Deus que iria abençoar a vida dele através do que o povo iria fazer. Sabe, queridos, nós precisamos prestar atenção nessas coisas, amado. Às vezes a oposição que está vindo sobre a tua vida é a preparação que Deus está trazendo para o teu milagre, para a tua bênção. E às vezes a gente fica reclamando, murmurando, fica revoltado. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele age de uma forma extraordinária e soberana para surpreender a mim e a você. Sabe o que eu fico imaginando aqui? Eu gosto muito de imaginar essas coisas na Bíblia, né? O cenário. Eu fico imaginando aqueles camaradas que foram lá para denunciar o povo de Deus, a cara que eles ficaram. Falaram: rapaz, a gente achou que ia impedir a obra, agora a gente vai ter que trabalhar para eles. E eu fico imaginando Zorobabel e os companheiros de Zorobabel. Por isso que o texto fala que muda o cântico. O cântico passa a ser de alegria, porque vem a resposta do Senhor. Você já imaginou essa resposta chegando para você na sua casa? O Deus dos céus dizendo: filho, a bênção chegou. Aí, você esperou, você confiou, você depositou a sua confiança em mim, você orou, você buscou, a bênção chegou para você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu queria pedir para essa equipe maravilhosa vir nos apoiar aqui com um cântico. Efésios capítulo 3, verso 20. Você conhece esse texto. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus quer surpreender você nessa noite. Talvez você tenha orado a Deus já há muito tempo sobre algumas situações na sua vida. Talvez você está vivendo um momento complicado. Queria dizer para você, querido, que vale a pena depender totalmente de Deus. Eu queria concluir com isso, dizendo a você: eu sei, querido, que é um grande desafio viver dessa maneira, dependendo totalmente do Senhor. Mas é só assim que nós iremos experimentar o agir de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Se você quer um milagre para contar, busque o Senhor. Não viva de milagres emprestados. Não fica contando o testemunho do outro. Olha, aconteceu lá com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Aconteceu lá na outra igreja, lá no vizinho. Não. Pode acontecer com você. Nós servimos um Deus vivo, amados. Ele está presente aqui nessa noite. Ele prometeu que se nós nos reuníssemos em nome dEle, Ele teria prazer em estar conosco, prazer em estar com a sua igreja. Deus está contente conosco nessa noite. E Ele quer de fato nos abençoar. Eu queria que você entendesse isso, que nós acabamos de ministrar, que você possa realmente realinhar a sua visão. Olhe para o alto, querido, olhe para o Senhor.
e declare: é de lá que vem o meu socorro. Declare diante de Deus a sua incapacidade. Fala: Deus, me socorre. Venha ao meu encontro, venha ao encontro da minha família. Traz um livramento da tua parte para mim, Senhor. E creia, querido, o nosso Deus não é Deus de obra inacabada. O que Ele começa, Ele termina. E Ele vai terminar a obra na sua vida, pode ter certeza disso. Na sua casa, na sua família. Mas você precisa de dar um passo na direção do Senhor nessa noite. Sabe, queridos, às vezes a gente quer tanto milagre na nossa vida, mas às vezes a gente não dá um passo na direção do milagre. Aqueles homens, eles se dispuseram primeiro a reconstruir o templo. Eles creram que Deus iria agir, que algo novo ia acontecer. E depois eles receberam a bênção de Deus sobre a vida deles. É assim que acontece. Nós precisamos dar um passo. Eu queria convidar você a curvar a tua cabeça nesse momento, fechar os teus olhos. Os irmãos vão estar ministrando uma canção. Não se preocupe em cantar a canção agora, até deixa a canção ministrar aí no seu íntimo. Mas é tempo de você buscar o Senhor. Talvez você venha lutando contra algumas coisas na sua vida há muito tempo. Essa é uma noite de redenção, de restauração, de livramento. Comece a clamar o Senhor onde você está. Deixa essa canção entrar no seu coração. Ele é um Deus vivo, nós adoramos a esse Deus.